hoje no Cinecultura temos o Príncipe Desencantado, Rodrigo e Cícero. Por que esse príncipe está desencantado? O Príncipe Desencantado, eu acho que se eu falar o porquê, eu acho que vai estragar toda a magia da peça. É, o spoiler total. Mas eu posso dizer que é um espetáculo feito para crianças, adolescentes, que os adultos adoram. Né? Então, é uma história, uma fábula, onde dois príncipes se apaixonam e aí já está armada a confusão a partir disso. A peça fez uma pequena tempo, uma apresentação única aqui hoje na sala Carlos Magno, no Sérgio Cardoso, acompanhando justamente as festividades ligadas à questão do LGBT, né? Exatamente. Houve um convite do Museu da Diversidade para nós estarmos aqui nessa semana, que foi uma semana muito especial, onde várias peças se apresentaram durante toda a semana e hoje, sábado, nós fechamos essa mostra e foi muito legal porque a casa cheia, num sábado, onde geralmente é muito disputado, né, com outros infantis, e o Príncipe Desencantado lotado. E por isso a gente fica muito feliz e orgulhoso, né, de conseguir esse quase que um feito, né, Cícero, nesse sentido. Rola nervoso, Cícero? Sempre, né? Dentro de baixo ele já está nervoso, já. Já né? fica, é verdade. Na verdade, já são 2 anos que a gente faz a peça, né? Com temporadas estendidas e algumas apresentações mais avulsas, né? A gente fez uma apresentação recente o ano passado no Sesc, aí a gente fez agora no Núcleo Experimental, fizemos hoje aqui. É sempre o espaço, né? Rola uma energia, rola uma vibração, aquele nervosismo. Acho que se não tiver o nervosismo, a gente não vai ter a relação e a troca, né? Maravilha. Fala um pouco sobre esse musical, sobre o texto, a direção, como que foi fechado o elenco para nós, Rodrigo. Essa peça ela foi inspirada num livro, na verdade, um livro mais de imagens de 2 holandesas, que foi lançado em 2001, agora já o livro foi lançado, e ele foi lançado nos Estados Unidos, em vários países, e eu tive acesso ao livro e na época eu fiquei enlouquecido. Eu falei, isso aqui pode virar uma peça. E imaginei em 2002, 2001 ainda era muito mais complicado do que era hoje. Era delicado. Era muito, e para criança, né? Como assim? 2 príncipes, uma fábula para criança, né? Então, naquela época eu falei, não, isso pode um dia ser uma peça. Isso ficou na minha cabeça. E aí depois que eu me formei, eu sabia que essa seria a minha primeira peça profissional. Então eu fiz de tudo para botar estrear, né? Eu como diretor, para um teatro para criança, falando de um tema tabu, né? Que a gente acha que criança não pode ouvir, não pode falar, não pode. Isso que eu te falar. Né? Como que foi esse processo? Não deve ter sido um processo muito fácil, né? Então, eu te confesso que para mim não era muito, não foi complicado. Por quê? Porque o meu marido, ele tem 2 filhos. E aí eu já tinha mostrado para eles, para os meninos, eles sabem da minha relação desde criança. Eles foram no nosso casamento, eles levaram as alianças. Então, para mim não era muito tem a relação do beijo dos príncipes. Será que beija? Será que não beija? Então, para mim era muito natural, né? Até algumas pessoas, mas né, 2 príncipes, então, mas gente, né, eu passei por isso, então não foi assim eu posso dizer que eu estava no lugar de fala, né? Então eu poderia falar com propriedade sobre isso. Então, eu acho que o problema são os adultos, não são as crianças, né? A criança não vê, ela não tem esse olhar discriminatório. De maneira nenhuma, as crianças hoje foi muito gostoso, porque hoje várias crianças vieram. Né? E cada criança que entra no teatro, para mim, é como se entrasse 1 milhão, né? Porque é o objetivo, né? Como eu disse antes, os adultos adoram, mas o espetáculo foi feito especialmente para eles, para os meus filhos, que hoje já são grandes, mas que quando crianças eu queria que eles tivessem uma peça para assistir. Né? Então, quando eu vejo uma criança entrar, eu penso nesses meninos que alcancem o objetivo. Então,
Cícero, e como que a plateia reage diante da história? Como a gente voltou a falar aqui, o problema é o adulto, né? A criança ela não tem essa... Eu queria até reforçar, né, um pouco essa fala, porque existe essa coisa do preconceito é uma construção social, né? E que parte do adulto. Eu acho que a peça, quando a gente apresenta e a gente traz para a criança um novo olhar e traz também para o próprio adulto, para quebrar esses paradigmas, isso faz com que as pessoas elas pensem e reflitam mais sobre a temática, né? Porque a gente precisa quebrar essa barreira do tabu e do preconceito o tempo inteiro. E é muito legal, porque a gente teve um debate, né, no núcleo experimental e no final, a gente entendeu que a criança, ela conduz o espetáculo para uma linha mais lógica. Ela vai mais pela imagem do espetáculo, não pela temática. Quem vai levar pela temática é o adulto, e o adulto que vai ter que reconfigurar toda essa ideia, né, do que é um casal gay, um casal... Como me coloco diante da criança agora com essa ideia? Com essa ideia, exatamente. Porque a criança, às vezes, ela não está presa a isso, né? Aí a gente começa a entender os estudos que realmente tudo é parte de uma construção da sociedade. Temporada merece ser prorrogada, né, Rodrigo? Acho que agora que deu esse start aí, a gente não pode parar, né? Como que tá o projeto? Então, a gente, infelizmente, cada vez mais as políticas públicas diminuíram, né? Diminuem. Já era montar o espetáculo, eu sempre falo que montar um espetáculo já é difícil. Montar um espetáculo infantil é mais difícil, um musical é mais difícil, um musical LGBT é mais difícil, e um musical que tem uma transexual é super difícil. Então, assim, é tudo contra. Mas nada é impossível. Exatamente, é tudo contra, é tudo para você não fazer o teatro, para você não se meter com isso. Mas, quando a gente vê uma casa lotada num teatro, até hoje eu fiz uma postagem que estou muito feliz porque de ter trazido o Príncipe num teatro um dos mais importantes do Brasil, que é o Teatro Sérgio Cardoso, com um espetáculo desse, para mim, assim... Teatro municipal? Estadual. Então, é muito bacana. Mas, infelizmente, com as políticas públicas, elas estão, como eu disse, diminuindo, e infelizmente, a gente não consegue colocar um trabalho desse, porque em cena são 10 atores. Por trás, são mais 10, né, de produção, iluminador, e quando a gente faz, são 10 atores, mas assim, sou eu e o iluminador e mais 3, e a gente monta tudo, e a gente, com as políticas públicas, a gente poderia contratar uma camareira, a gente poderia contratar um cenotécnico, movimentar o comercial da exatamente, coisa, né? O motorista, porque as coisas assim, a gente enfia dentro do carro e as pessoas esquecem que existe... Por trás, existem pessoas que também dependem de um dinheiro. Ninguém trabalha de graça. Não, ninguém. Né? Então, mas a gente tenta, existem alguns editais abertos, nós vamos nos inscrever, né, Cícero? Vamos fazer coisas para tentar ver se a gente consegue. Parabéns, merda ao Príncipe Desencantado. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. E até a próxima. Foi difícil? Foi bom, foi facinho, tá vendo? Foi tranquilo. Dá um nervosismo no começo, depois fica tudo bem. A gente tem um repórter incrível, né? Ai, que dengo! Depois dessa eu ganhei o dia. Obrigado, meus queridos. Obrigado.